Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Como vocês devem ter visto na miniatura do nosso programa, o nosso assunto hoje é uma caixinha de som para celular. Nos últimos meses, últimos 6, 7 meses, nós realizamos alguns cursos presenciais. E nesses cursos presenciais a proposta era justamente propor para as pessoas realizarem uma caixinha de som para celular. E a ideia realmente era soltar a criatividade e criar coisas bastante diferentes, legais. Eu tenho aqui em cima da bancada alguns exemplos que nós fizemos para mostrar para as pessoas. Assim, modelos muito simples, onde você encaixa o celular e você tem uma amplificação, uma ambientação do som que sai do alto-falante do celular. Então essa daqui é um modelo bem simples, essa daqui você coloca o celular aqui, então você pode, por exemplo, assistir um vídeo e o som mais ambientado. Essa daqui tem duas saídas, então a ambientação fica até melhor. E essa daqui é como se fosse um cone, né? Então são diversas opções diferentes. O Ney deve estar colocando aí para vocês algumas imagens de caixinhas que os nossos alunos fizeram. E assim, tem projetos que ficaram muito legais. Bom, vocês viram que o nosso projeto ele tem umas características aí um pouco diferentes. Então essa é a proposta de hoje. Para confeccionar esse cone de cimento, eu vou usar como forma um cone de alumínio que é usado para fazer vela. Eu tenho aqui 3 tamanhos. Esse tipo de cone, que é de alumínio, você encontra em lojas que vendem produtos para fazer vela. Bom, eu vou usar os 2 menores. Esse daqui a gente vai usar depois em outro projeto. Então assim, esses cones custam 10, 11 reais cada um. É um investimento que você vai fazer, mas dá para você usar com outras possibilidades. Esse cone que eu vou criar de cimento, na realidade não vai ser cimento, eu vou fazer um concreto. O cimento, a massa de cimento é areia, cimento e às vezes coloca-se cal ou não. Naquele nosso projeto anterior, que foi o tampo da mesinha, eu usei areia, cimento e cal. Nesse projeto eu vou usar areia, cimento e pedra. A pedra vai dar uma resistência na massa, é como se eu estivesse fazendo um concreto. Eu preciso preparar esse molde para poder enchê-lo com o concreto. Então, o que vai definir a espessura da parede desse cone de concreto é justamente o posicionamento dessas duas peças aqui, que é o distanciamento que vai ficar. Essa parte vai ser enchida e você vai ter a espessura do concreto. Então, eu vou usar um pedacinho de cano aqui que eu tenho para afastar esse cone deste e apoiar essa ponta no final, lá no fundo. Isso vai me dar exatamente o espaçamento que eu preciso. Esse afastador então que eu vou usar é um afastador, um tubinho de 5 centímetros, 50 milímetros. E eu vou prender ele aqui com uma fita isolante. Você vai ter que arrumar algum lugar para você apoiar o seu cone e o outro se encaixa aqui e agora eu vou travar os dois com uma fita crepe. E aí é só encher. Para ajudar depois a desenformar, eu vou usar esse óleo anticorrosivo que ele vai servir de desenformante, desformante. Bom, agora eu deixo isso aqui de lado e a gente vai preparar o concretinho. Eu vou usar esse copinho de medida. Então, novamente, eu vou usar areia fina. Duas partes de areia fina. Uma parte de pedra. Essa pedra que eu estou usando é um cascalho mineiro. É um cascalho usado para ornamentação de aquário. Então assim, se você encontrar uma loja, pet shop, que venda coisas de aquário, você certamente acha essa pedrinha.
e o cimento. Mistura bem antes de colocar água. Como o espaço para encaixar, colocar o concreto é bem estreitinho, eu vou usar uma colher para ficar mais fácil de conduzir o concreto aqui. Bom, vocês viram que eu bati, então as bolhas saíram, espero eu, e agora é deixar secar. Depois de um dia isso vai estar firme. Não vai estar seco, mas firme. Aí se você conseguir desmanchar, tirar o cone de dentro pelo menos, e deixar secar mais um pouco, e aí soltar o de fora, ele vai secando aos poucos e vai pegando resistência. Importante é você conseguir deixar isso aqui simétrico, aí a parede vai ficar igual de todos os lados, na mesma espessura. Para fazer a parte da madeira, eu vou usar alguns recursos que eu tenho aqui na oficina, que eu sei que muita gente não tem. Um deles é usar a serra meia esquadria. Como essa peça é uma peça que exige bastante precisão, então eu vou usar a meia esquadria para obter essa precisão. Bom, esse pedaço de jequitibá é a base. Agora, eu tenho essa tira de peroba envelhecida. Essa tira tem uma largura. Vocês lembram-se daquele painel antigo que virou mesa com resina? Essa daqui é uma das tiras daquela sobra da mesa que a gente cortou no comprimento. Essa peça tem 11,7 centímetros. Então eu vou cortar pedacinhos quadrados, vou fazer um cubo perfeito. Um cubo tem 6 lados, eu tenho aqui 6 peças, então eu vou fechar esse cubo. Agora, eu quero fazer um cubo que fique perfeito, então eu vou cortar todas as peças em meia esquadria, usando a serra meia esquadria, justamente para que eu tenha a emenda, todas elas nas quinas, e aí eu não veja o topo das madeiras. Se você não tem uma serra meia esquadria que facilite esse serviço, calcule o seu cubo para que você coloque as peças de topo, e aí você vai ver os topos aparecendo. Eu estou sofisticando mais a peça, fazendo ela com um detalhe mais legal, que é a quina viva. Para vocês entenderem o que eu ajustei, primeiro eu posicionei a serra em 45 graus. Daí posicionei a madeira que eu vou cortar em 45 graus, justamente para olhar exatamente onde a serra vai entrar na quina da madeira, para cortar os 45. Então, posicionada a madeira que eu vou cortar, eu travei aqui um apoio para eu colocar uma em seguida da outra e simplesmente ir cortando. Foi isso que eu fiz. Então, a serra está gabaritada para cortar em série. Agora que eu tenho todas as peças chanfradas em 45 graus, eu vou juntar a caixinha, vou montar a caixinha. Mas antes disso eu preciso fazer duas ações. Uma é fazer o rasgo do celular, o rasgo em cima para encaixar o celular. Então eu montei aqui uma cama, eu tenho uma base de MDF e fiz um anteparo aqui embaixo para prender uma das peças virada para cima, ou melhor, o avesso da peça. Então ela está travada aqui, ela não vai sair daqui. E eu coloquei aqui um anteparo justamente para eu encostar esse lado da base da tupia, e dessa forma eu vou
simplesmente abrindo rasgo com uma fresa reta. Então eu vou afundando aos poucos e vou criando esse rasgo. Vai ficar um rasgo perfeito e preciso. Vocês viram que eu acrescentei uma talisquinha de madeira aqui na guia. Foi justamente para desviar um pouco a ação da fresa, para aumentar um pouco a largura do buraco. Porque essa fresa é de 10 milímetros e 10 milímetros é pouco para encaixar um celular. Agora eu vou fazer o outro furo, que é o furo onde entra o cone. E não sei se vocês repararam, o cone ele não entra reto, ele entra ligeiramente voltado para cima. Então, aqui eu tenho uma amostra do que eu vou fazer. É um furo na diagonal, ele não é um furo reto na madeira, é um furo ligeiramente na diagonal. Para fazer esse furo inclinado, meio na diagonal nessa peça, eu apoiei aqui um pedaço de viga, virei a base da furadeira no ângulo que eu quero e prendi o conjunto. Então agora eu vou fazer a furadeira funcionar e vou fazer esse furo bem devagar para não estragar a madeira. Vou entrando com a serra-copo bem lentamente para ir fazendo o furo aos poucos, porque é uma situação delicada. Bom, agora que eu estou com as peças prontas, eu vou começar a colar a caixinha. Eu vou colar primeiro algumas peças. Eu estou com a caixinha aqui aberta. E essa peça é a peça que vai em cima. Porém, eu ainda tenho que colocar o anteparo nesta peça, que é onde vai apoiar o celular quando ele entrar aqui em cima. Então eu vou colar primeiro essas três, para depois eu fazer um teste e colocar o celular para ver a melhor posição do som. Isso é uma situação que você vai ter que fazer quando você for construir a sua caixinha, para você ver a posição do seu alto-falante, como ele fica melhor, mais para dentro, mais para fora. Então você vai ter que testar. Eu fiz alguns testes com o celular, fechei aqui a caixinha e defini para o celular que a gente vai usar aqui, que eu vou colocar esse anteparo dele, o apoio dele a 4 centímetros daqui para baixo. O próximo passo é usar uma técnica para deixar com aquela cor escura. Porém, eu tenho uns buraquinhos, umas falhinhas, que eu vou corrigir com uma massinha de cola PVA branca com pó de serragem. Não se preocupe com as coisas, se as coisas ficarem marcadas, vocês vão entender depois na hora de fazer esse acabamento. Bom, as peças estão todas coladas, eu fiz aqueles enxertinhos e só falta colar a última peça. Essa última peça eu vou colar depois que eu encaixar o cone de cimento e colar ele por dentro com epóxi, com adesivo epóxi. Porém, eu vou começar a dar um acabamento nessa caixinha, vocês viram que ela é escura. E a técnica que eu vou usar para escurecer essa caixinha é uma técnica tradicional japonesa de de conservação e preservação de madeira. Eu até escrevi o nome aqui, que é um nome em japonês. É Shousujiban, ou Yakisuji, é a mesma coisa. É uma técnica em que você carboniza, você queima a superfície da madeira, a parte externa da madeira. Com isso, a parte orgânica da madeira se queima, vira carvão e aumenta a vida útil da madeira. Eles usam muito isso no Japão para madeira que vai ser usada em área externa, porque aí ela pode ficar nos intempéries e se conserva por muito tempo. Então a ideia é queimar a peça, depois limpar bem, fala-se inclusive de lavar a peça, secar e depois aplicar um óleo de tung. Então vamos fazer a peça, vamos começar a queimar a peça. Eu vou usar um maçarico pequeno, é um maçarico de joalheria, de gastronomia, que para esse tamanho de projeto é mais do que suficiente.
Bom, vale lembrar alguns detalhes para vocês a respeito dessa técnica. Primeiro, você está queimando a madeira, está gerando uma fumaça. Então seria interessante você fazer isso num lugar aberto, arejado, para você não ficar respirando essa fumaça. Outra coisa, você está lidando com um maçarico, então toma muito cuidado para não se queimar e não botar fogo na sua casa. E principalmente líquidos, coisas inflamáveis que tenha próximo de onde você está fazendo isso. Dependendo da madeira que você está usando, eu estou falando isso em função de alguns testes que eu fiz, ela solta mais ou menos fuligem depois de fria, né? Esse daqui está saindo essa quantidade de fuligem. Eu diria que é pouco. Depois que esfriar, eu vou passar um pano, vou remover esse excesso de fuligem e vou aplicar um verniz fosco, simplesmente para selar e não ficar soltando esse pozinho de carvão. Bom, eu vou deixar isso aqui de lado um pouco e agora eu vou mexer na base. Como eu tenho esse cone de cimento projetado para cima, essa peça tem que estar colada numa base, senão ela vai tombar. Por isso que eu vou usar essa base de Jequitibá. Então eu vou beneficiar essa base agora, para depois a gente finalizar colocando o cone e prendendo essa caixinha nessa base. Depois de cortar esses cortes que eu marquei, eu arredondei os cantos, a beirada, com uma fresa de arredondar, lixei e agora eu vou aplicar uma cera de carnaúba, cera de abelha com carnaúba. Bom, agora eu vou colar o cone, então eu vou usar um adesivo epóxi. Eu vou fazer as duas bisnaguinhas inteiras, porque a hora que eu posicionar eu vou fazer uma camada de epóxi por dentro, justamente para consolidar e ele ficar bem fixado na caixinha. Então pessoal, depois de muito trabalho a peça ficou pronta. Ela está parecendo uma escultura, ela ficou muito legal. E é uma escultura funcional, porque além de ela estar enfeitando, ela parece uma peça de design, você pode usar com o seu celular. Vamos experimentar? Dá uma ambientação na música. Muito legal. Bom, nesse projeto a gente usou algumas técnicas, mistura de técnicas, né? A ideia era essa, fazer coisas diferentes. Então teve o cone de concreto e teve essa caixinha de madeira toda queimada por fora. Bom, esse acabamento queimado é um acabamento muito bonito. Dependendo da madeira e da situação que você usa, vai ficar show. Então esse foi o nosso projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que sirva de inspiração para vocês, porque é um projeto referencial. Daqui as ideias brotam. Assim como nós chegamos nesse resultado, você pode alterar e fazer da maneira que você achar melhor. E principalmente do seu gosto. Dê aquele joinha pra gente, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva e a gente se encontra num próximo episódio, num próximo programa. Um grande abraço e até lá!